Tá sincronizando. Tá, e aí eu tenho que aceitar eles? Não, já. Agora nós vamos aceitando. Eu vou pegar um mouse aqui. E eu fico aqui nessa cadeirinha, bem escondidinho. Já entra, filho. Já pode falar. Tem dois esperando aqui, ó. Ó, agora tem que aceitar eles ali. Admite, ó, aí. Aí já dá para começar? Olá. Meu amigo! E aí, Gilberto? Tudo bom? Quanta honra! Honra é minha, tudo bem? Que assunto maravilhoso, hein? É um assunto bom, né? Um assunto importante. Eu acho. Olha, se a gente for olhar coisas assim realmente impressionantes e corajosas, a nossa história é uma delas, né? Olha o Rafael Jacobsen, já apareceu ali. Rafael, tudo bom, Juremir? Como é que tá, meu presidente Gilberto? Tranquilos? Bem. Tamo aí. Então nós podemos começar? Falta 1 minuto ainda, né? Falta 1 minuto. Mas nós até já estamos ao vivo no YouTube. Já estamos? Já então, quem sabe nós damos início a essa sessão tão especial, não é, Rafael? É uma grande honra para nós, da Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul e da Biblioteca, da nossa diretoria, da nossa querida Morgana, que dirige a biblioteca, dos diretores da associação, e recebeu o nosso querido amigo Juremir Machado, que é uma pessoa que dispensa qualquer apresentação. Eu sei que o Rafael, Juremir, preparou uma apresentação à altura do convidado. Legal. Mas, para mim, eu acho que o teu nome já é autoexplicativo. Então, eu quero dar as boas-vindas, Juremir, e dizer que eu, como presidente da associação, fico muito feliz e orgulhoso em ter uma pessoa do teu nível, da tua inteligência, da tua cultura e da tua coragem e independência, porque é tão bom ter pessoas com independência de pensamento, né? Numa sociedade tão contaminada pela repetição, pela fake news, por todas essas confusões que nós vivemos nesse momento aí de escuridão, né, Juremir? Então, muito bem-vindo. Eu vou passar a palavra para o Rafael, porque o Rafael fala muito melhor que qualquer um de nós da direção, então essas funções assim mais sofisticadas ficam sempre com ele. Bondade do nosso caríssimo e caridosíssimo presidente Gilberto Schwartzman, mas é um prazer, então, em nome da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, apresentar para aqueles que estiveram ausentes do cenário da cultura gaúcha nos últimos 30 anos, quem sabe não tenham tido contato com a figura do Juremir, então é sempre bom trazer assim, alguma informação para as pessoas. O Juremir Machado da Silva, esse jovem rapaz que está aqui conosco, nasceu em 1962, em Santana do Livramento. Ele é formado em jornalismo e história pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É doutor em sociologia pela Universidade de Paris V, René Descartes, sob orientação só de gente pequena. Michel Maffesoli, para começar, né? Trabalhou também lá na França com Edgar Morin, no pós-doutorado, com Baudrillard também. Atualmente ele é professor do curso de jornalismo na Faculdade de Comunicação da PUC, onde já coordenou também o programa de pós-graduação em comunicação. Ele assina uma coluna muito lida, muito conhecida, no Correio do Povo, e trabalha também no maravilhoso Caderno de Sábado, que é um veículo de cultura importantíssimo aqui do nosso estado. O Juremir tem uma vastíssima publicação, eu vou citar apenas uma meia dúzia de títulos, baseado exclusivamente na minha predileção mesmo,
tem A Miséria do Cotidiano, A Prisioneira do Castelinho do Alto da Bronze, o romance histórico Getúlio, a famosa trilogia de Palomas, com as obras Cai a Noite sobre Palomas, Viagem ao Extremo Sul da Solidão e Fronteiras, além também das obras Vozes da Legalidade, Política e Imaginário, na Era do Rádio, que é o assunto que nós vamos abordar aqui hoje, 1964, Golpe Midiático Civil-Militar, Correio do Povo, Primeira Semana de um Jornal Centenário, A Memória e o Guardião em Comunicação com o Presidente da República, Relação, Influência, Reciprocidade e Conspiração no Governo João Goulart, sobre o governo do Jango, uma obra de historiografia que fala de cartas, das cartas relacionadas a esse episódio histórico. O Juremir tem uma coleção de prêmios, Prêmio Press, Prêmio Açorianos mais de uma vez, o Prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa também, ele já ganhou mais de uma vez, além do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. E uma coisa muito importante, que, digamos assim, coroa a biografia do Juremir, e que eu acho que ele não sabe, é que ele foi uma das pessoas que me arrancou uma das maiores e mais incontroláveis gargalhadas durante a leitura de um romance. Enquanto eu li o romance solo dele, acho que bem no começo, o personagem, ele observando, assistindo televisão, ele observa a figura do Louro José e chega à conclusão de que o papagaio é lacaniano. Aquilo, eu não conseguia parar de rir. Eu achei genial, Juremir. Então, eu te agradeço pessoalmente agora por esse momento histórico que eu fiquei, acho que uns 10 minutos sem conseguir, quase sem fôlego, diante dessa conclusão brilhante sobre o personagem Ana Maria Braguiano aí das nossas manhãs. Então, Juremir, é isso aí, nosso assunto hoje é legalidade e a palavra é sua. Fique à vontade, seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Rafael, muito obrigado por essa apresentação tão generosa. Gilberto, muito obrigado pelo convite, obrigado à Associação dos Amigos da Biblioteca Pública. Tenho sempre um grande apreço pela biblioteca, gosto muito do trabalho da Morgana e também fico feliz em saber que vocês estão aí também, meu amigo Alcides Stumpf. É um time de primeiríssima linha, eu acho que a biblioteca não podia estar mais bem servida, é realmente à altura da importância da biblioteca para o Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito feliz com esse comentário aí sobre o Louro José, porque são essas coisas assim que fazem valer a pena, né, escrever, e que é, evidentemente, para fazer amigos, para estabelecer relações. Eu estava conversando agora há pouco com um amigo, colega de faculdade, e ele me dizia que agora, na pandemia, recluso em casa, ele escreve sem parar. E escrever é bom, né? Escrever é uma coisa que, para quem gosta, é sentido da vida. Então, obrigado pela leitura. E vamos falar, então, um pouquinho aí da legalidade. Eu acho a legalidade um tema apaixonante. Acho que é um dos temas fortes da nossa história. E que é história e é memória também, porque tem muitas pessoas aí vivas que participaram fortemente do episódio da legalidade. Eu tive a alegria de conversar há pouco, fazer até uma entrevista, e eu quero até dedicar essa fala a ele, ao Edio Ehring. Ele tem 90 anos, o Edio Ehring. E ele foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa, que tomou a decisão certa. Ele estava na base aérea de Canoas, em 61, ele era sargento da aeronáutica, ele estava na sala do oficial do dia, que deu uma saída para resolver um problema, e naquele momento entrou uma mensagem. Era a ordem de bombardeio do Palácio Piratini. E ele interceptou a mensagem e levou para os sargentos, colegas dele, os sargentos mecânicos, e eles já estavam aquartelados e decididos a não colaborar com qualquer ataque à Constituição e à posse do Jango, e eles, então, realmente se amotinaram. Né? Eles decidiram tomar uma atitude que foi a de esvaziar os pneus dos aviões, boicotar a possibilidade de voo daqueles aviões, e isso foi decisivo para impedir uma tragédia.
É emocionante conversar com uma pessoa simples, tranquila, modesta, que viveu isso e que mereceria uma condecoração, inclusive das nossas autoridades, porque o que ele ganhou na época foi prisão. Depois, em 64, ele tinha sido transferido para Belém, Pará, onde ele acabou destituído. E os colegas fizeram uma vaquinha para ele ter uma passagem aérea para voltar para Porto Alegre. E, bom, ele ficou caçado durante todo o tempo da ditadura. Depois da anistia, ele foi, então, reconduzido, mas teve que entrar na justiça para recuperar o que ele perdeu. E essa pessoa está aí, a história viva, como muitos outros, por exemplo, jornalistas, grande Flávio Tavares, Carlos Bastos, Érica Kramer, tanta gente que viveu intensamente aquele momento, porque foi uma catarse, foi ao mesmo tempo um momento de grande tensão e medo, preocupação, e também foi uma espécie de festa cívica. Só de pensar no seguinte, que as pessoas se mobilizaram pelo certo, pelo justo, pelo correto, pela lei, é algo de arrepiar. Então, na verdade, eu sempre penso na legalidade da seguinte maneira. Tem 3 questões que a gente sempre coloca, quando pensa nesse tema. Eu escrevi meu livro em 2011, para os 50 anos da legalidade. E agora, em função de uma história que eu vou contar, eu acrescentei um capítulo com informações novas, inéditas. E quando eu escrevi o livro, as perguntas eram essas. A primeira pergunta que se faz em relação ao episódio da legalidade é uma pergunta psicanalítica. Por que Jânio Quadros renunciou? É a primeira pergunta. Porque essa pergunta nunca ficou bem respondida. Ele teve a vida inteira para responder, mas ele nunca respondeu cristalinamente. Numa conversa de fim de vida com o neto, ele teria confirmado que foi por imaginar que ele seria reconduzido ao poder e teria seus poderes reforçados. Na prática, ele queria dar um golpe, ele queria fechar o Congresso, mas isso nunca foi realmente confirmado. Então, às vezes, eu me permito pensar que ele renunciou porque ele era destrambelhado. Ele renunciou porque na cabeça dele aconteciam coisas muito mirabolantes e ele imaginou, fantasiou, inclusive uma popularidade que ele não tinha. Ele renunciou e ninguém se importou com a renúncia no sentido de ir pedir a ele que voltasse. Não, ele foi mandado para o exílio, ele foi embora. E sempre se diz que, inclusive, ele estava com a faixa presidencial por baixo do casaco, prontinho para voltar, mas ninguém o quis. Então, a primeira pergunta ela continua sem resposta, por que realmente ele renunciou? A segunda pergunta tem resposta, e é como foi possível que se tenha formado uma rede de rádios que chegou a ter 104 emissoras, num número pessimista. Alguns falam até em 150 emissoras. E de onde veio a ideia? E como essa cadeia se formou tão rapidamente? E por que o rádio? São aspectos que a gente pode abordar. E, claro, tem uma terceira questão aí ainda, de onde veio a famosa solução parlamentarista? Porque, de repente, entrou em debate uma saída honrosa para os militares que tinham tentado dar o golpe, que era: vamos adotar o parlamentarismo. E pronto. Com isso, a gente amputa os poderes presidencialistas do Jango, dá uma saída honrosa para os militares, e está resolvido. O único problema é que o Brasil, que tinha sido parlamentarista no Segundo Império, aliás, um parlamentarismo até considerado bem eficaz, funcionava. Mas o Brasil republicano, Brasil presidencialista de inspiração norte-americana, sem nenhuma inclinação ou vontade da população de ser parlamentarista. E, embora muitos políticos e partidos fossem parlamentaristas
como se diz aqui no Rio Grande do Sul, de quatro costados. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, claro. O Partido Libertador, Raul Pila e todos os desse partido eram parlamentaristas intensos. Mas até mesmo no PTB havia parlamentaristas. E o próprio Brizola, em 1947, tinha dado um voto em favor do parlamentarismo. O problema era um parlamentarismo a ser adotado a toque de caixa, de um dia para o outro, em circunstâncias um tanto misteriosas. De onde veio isso? Então, quando eu escrevi meu livro, eu consegui responder as duas primeiras perguntas, e a terceira sempre ficou mais nebulosa. A resposta mais comum, o mais frequente, diz que teria sido uma ideia do Tancredo Neves. Tancredo Neves, na época, já era um político muito expressivo, tinha sido ministro da Justiça do Getúlio Vargas, estava lá no momento final, né, na última reunião do Ministério, que levou ao suicídio do Getúlio, e era um homem, capacidade de negociação, habilidade e tudo mais, acabou indo a Montevidéu para conversar, negociar com o Jango e voltou de lá com a aceitação do Jango, com o aceite do Jango para essa solução parlamentarista. Então, sempre se disse que isso tinha partido do Tancredo. E assim ficou. Agora surgiu uma nova documentação, daqui a pouquinho eu falo disso, que é a documentação da Assembleia Legislativa com a íntegra dos discursos dos deputados gaúchos que ficaram de 25 de agosto até, na verdade, 10 de agosto, em sessão permanente. Porque desde o dia da renúncia, 25 de agosto, a Assembleia já entrou em sessão permanente e o Jango tomou posse em 7 de setembro, mas a Assembleia só interrompeu aquela sessão permanente, de fato, oficialmente, na segunda-feira, depois da posse. Então, o que esses deputados disseram? A gente conhecia pequenos trechos, sínteses, mas agora a Assembleia Legislativa localizou, parece que estava num cofre, a íntegra desses discursos. E esses discursos foram transcritos, eles agora estão na totalidade disponíveis do Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul, e eu tive a felicidade de receber esse material por intermédio do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, para fazer uma leitura, uma síntese, comentários e tudo mais, e até para fazer uma síntese como um artigo de 2 páginas para uma revista. O material era vastíssimo, são centenas e centenas de páginas. Então, eu acabei fazendo também um novo capítulo, em torno de 70 páginas, para o meu livro, e que já saiu. E também acabei fazendo um material para o Correio do Povo, para o Caderno de Sábado, sobre essas novas informações, porque ali aparece uma nova luz sobre como se adotou a solução parlamentarista. Mas, antes de desenvolver isso, eu queria dar um passo atrás aqui para quem possa estar se perguntando, tá, mas como é que começou tudo isso? Bem, isso tudo começou no dia do soldado, 25 de agosto, com a renúncia do Jânio. O Jânio, primeiro, inclusive, ele participou daquela solenidade do dia do soldado e depois renunciou. E renunciou, e até tem muitas piadas em torno da renúncia, porque ele acaba indo para São Paulo e fica no aeroporto à espera de uma solução. A sogra também está junto, e então se dizia assim, mas ninguém renuncia para ficar com a sogra no aeroporto. Assim, era melhor ter ficado no poder. Então, tem um monte de brincadeiras assim da época, bem típicas de um imaginário de época, sobre o que o teria levado realmente a renunciar. Certo? Juremir, posso fazer uma pergunta? Claro. Houve algum contato dele com o Jango? O Jango estava na China, né? Ele chegou a discutir qualquer coisa com o Jango da possibilidade da renúncia, ou foi uma coisa completamente inesperada? Não há nenhuma informação
de que tenha havido uma conversa entre o Jânio e o Jango. Não. Essa conversa eu não tenho conhecimento de que tenha havido qualquer contato. Ao contrário, o que se diz é que o Jânio astutamente aproveitou a viagem do Jango para dar o que seria o golpe dele. Por quê? Naquele momento, o poder ficaria vacante, né? O vice não estava, e daria a possibilidade de se rejeitar o Jango sob a justificativa, como aconteceu, de que ele era comunista, e mais do que isso, a prova de que ele era comunista é de que ele estava na China. Sim. O que é um tanto curioso, porque ele estava na China numa viagem diplomática, comercial, com empresários, havia uma missão governamental básica, que não dava possibilidade de imaginar outra coisa. Sem contar que o Jango, eu sempre falo isso, o Jango era um fazendeiro rico, típico de uma região que eu conheço bem, que é a região da fronteira. De comunista ele não tinha absolutamente nada. Nada. Ele era um homem que tinha desenvolvido uma sensibilidade social por influência do Getúlio, naquele exílio do Getúlio em São Borja, e porque também, ligado ali ao trabalhismo, ele acabou absorvendo aquela ideia, de resto correta, de que precisava reformar o Brasil. Que o Brasil precisava de reformas, não para ser comunista, mas para ser capitalista. Porque o Brasil era um país que não conseguia ser capitalista de uma maneira eficiente, porque não conseguia sequer criar um bom mercado interno. Por que não conseguia criar um mercado interno? Porque a maior parte da população era analfabeta e miserável. Então, aquelas pessoas, não adiantava a indústria produzir, porque eles não tinham poder aquisitivo. E eles também não eram boa mão de obra para uma indústria, porque eles não tinham formação nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, o Jango foi convencido de que precisava reformar o Brasil para o Brasil ser um capitalismo razoável, e não um comunismo. Agora, claro, naquele ambiente em que qualquer reforma era vista como uma manifestação comunista extremada, quando o Jango, mais tarde, né, aí já em 64, diz assim, não, vamos fazer as reformas de base, bom, aí virou comunista de vez. Mas os militares que tentaram o golpe, aqueles 3 militares que tentaram, os ministros militares que tentaram o golpe em 61, eles tinham do Jango a imagem do ministro do Trabalho, o ministro do Trabalho do Getúlio, que tinha convencido o Getúlio a dar um aumento do salário mínimo de 100%. O Getúlio deu, mas custou a cabeça do Jango. Aí também tinha a proximidade do Jango com o Perón, a tal da República Sindicalista que o Jango teria tramado com o Perón para implantar no Brasil. Eram muitos fantasmas, muitas fantasias, muita fake news. Fake news é uma coisa assim disseminada na história do Brasil, é incrível. No próprio episódio da legalidade, o Carlos Lacerda, que era o grande inimigo do trabalhismo, Carlos Lacerda espalhou em determinado momento que o general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, estava foragido, que tinha fugido, e que a cidade estava entregue ao Deus dará, e que o comunismo ia tomar posse em seguida, ia se apossar de tudo, e que o Luiz Carlos Prestes tinha sido visto andando pelas ruas da cidade, já comandando, organizando as forças revolucionárias. Então, isso acontecia na época, era absurdo. Bom, mas o que conta é o seguinte, o Brizola, como governador do estado, cunhado do Jango, disse, olha, não vai rolar, não vamos aceitar o golpe. E ele se inflama e começa a pensar num jeito de barrar o golpe. Ele contou um pouquinho com a sorte no início, já no dia 25, que foi o seguinte, o general Marechal Henrique Teixeira Lott, nacionalista, defensor da Constituição, que já tinha evitado outros golpes ali nos anos 50, depois da queda do Getúlio,
depois da morte do Getúlio, o Lott lançou um manifesto dizendo não, olha, não ao golpe, se opondo aos seus colegas, dizendo, olha, eu estou afastado até da vida ativa nas Forças Armadas, mas eu quero dizer aos meus colegas que isso não é aceitável. E aquele manifesto, ele foi um sinal para os militares nacionalistas, e também aquele manifesto começou a ser divulgado, lido nas rádios, inclusive aqui em Porto Alegre. A Rádio Farroupilha. Isso é bem no começo? Logo depois do 25 de agosto? No 25. No 25 mesmo? O manifesto ele já lança no 25. Ele começa a ser lido nas rádios no 26. Mas ele já dá um sinal para o Brizola que o Brizola não estava sozinho, é isso? Exatamente. E aquilo ali reforçou muito o Brizola, claro. Porque, imagina, uma coisa é como governador dizer vamos resistir, qual era a força que tinha o Brizola? A Brigada Militar. Claro. O Terceiro Exército ainda não se sabia. O general Machado Lopes, que era um cearense casado com uma alegretense, ele era um homem muito conservador. Então, não dava para imaginar assim de saída. O Lopes vai ficar com o Brizola. O Brizola era a besta-fera dos conservadores. Então, aquele manifesto contou muito. E contou até para a questão das rádios, porque quando as rádios começaram a divulgar o manifesto, a ler o manifesto, elas foram sendo fechadas, lacradas, tiravam os tais cristais, e elas ficavam fora do ar. O Breno Caldas, dono aí da Caldas Júnior, dono da Guaíba na época, era um homem muito cauteloso. Então, vamos esperar. Então, não se leu na Guaíba imediatamente. E o Hamilton Chaves teve um papel importante aí? Teve, porque aí, olha só, o Hamilton Chaves era o homem da comunicação do Brizola. Aí, a Rádio Guaíba continuava no ar. Era a rádio que estava no ar. O Brizola era bom de rádio. Semanalmente, ele participava de um programa na Rádio Farroupilha. Aí o Hamilton Chaves disse para ele, olha, nós precisamos ter uma comunicação com o povo. Claro. Sem uma comunicação direta com o povo, que era assim que eles falavam, né, não se consegue nada. Mas como é que a gente pode fazer essa comunicação direta com o povo? Aí veio a ideia. Não se sabe se o Hamilton sugeriu ao Brizola, o próprio Brizola teve a ideia, mas veio a ideia de nós precisamos de uma rádio, porque à época o meio por excelência de massa era o rádio. Claro. Os jornais eram uma população de analfabetos, os jornais eram para a elite. E televisão era incipiente, já tinha, inclusive, a TV Piratini, mas era incipiente. O que realmente contava era o rádio. O que falava para as massas era o rádio. Aí, então, no domingo, 27 de agosto, o Brizola requisitou a Rádio Guaíba. O Celso Costa, que está vivo, infelizmente agora já com a saúde bem abalada, o Celso Costa foi o técnico da Rádio Guaíba, conheci muito, fiz muitas entrevistas com ele, era uma pessoa maravilhosa, instalou o estúdio lá, junto com o engenheiro Homero Carlos Simo, instalaram o estúdio lá no porão. E aí o Brizola fez um primeiro discurso, incandescente e tudo mais, e um jornalista, radialista, que trabalhava no Palácio, o Naldo Charão, foi o primeiro cara que realmente... Bom, assume aí o microfone. O Bastos, por exemplo, Carlos Bastos, um jornalista maravilhoso, ele diz que o Naldo falou 24 horas sem parar. Ele segurou a programação durante 24 horas. Eu não sei se chegou a tanto, mas ele deve ter falado muito. Até que começaram a chegar os outros. Porque aí, por exemplo, um dos grandes da época era o Lauro Agman. O Lauro Agman era o repórter-esso, e o repórter-esso da Farroupilha. Voz maravilhosa e tudo mais. E como o Lauro estava sem microfone, porque a Farroupilha estava fora do ar... E o Lauro era um homem de esquerda, né? Era um homem de esquerda. Exato. E aí o Lauro se apresentou lá, disse, olha, podem contar comigo. Então, imagina assim, eu sempre brinco, que é como pensar que o William Bonner está sem microfone e tem uma resistência acontecendo, e o William Bonner diz, olha, se vocês quiserem, estou disponível aqui, se vocês quiserem, eu faço parte. Aquilo deu uma credibilidade enorme, quando começaram a ouvir também a voz do Lauro Agman, aquilo foi crescendo. E aí foram muitos jornalistas. A Última Hora
que era um jornal de esquerda, o jornal do Samuel Weiner, é claro, abraçou aquela causa, e muitos jornalistas foram chegando, e eles se apaixonaram, se encantaram, eles fizeram de tudo, transmitiram em alemão, eles fizeram... Mas cá para nós, Juremir, foi uma atitude de muita coragem, né? Essa resistência, puxa vida, né? Enorme, né? Claro, quando as coisas estão no caminho certo, quando a causa é justa, fica mais fácil. Claro. Porque isso indignava as pessoas. Mas como? As pessoas... Onde na Constituição se pode encontrar qualquer coisa que diga que o vice-presidente não toma posse no lugar do presidente? Onde? Não existe isso. Não tinha. E, além do mais, qual era a justificativa? Ele é comunista e não será bom para o Brasil. Nós precisamos proteger o Brasil de uma desordem, de uma crise. Eram coisas quase infantis. Então, a população se movimentou. No tal Mata-Borrão, que era um edifício que tinha ali onde eu... Sim. Tudo fácil, ali na Borges, ali as pessoas... Se montou um quartel-general. Podia se alistar ali, né? Se voluntariar, né? Que beleza, né? As pessoas iam, Gilberto, algumas levando um revólver velho. A gente chegava lá, né? Querendo lutar, disposto. A Praça da Matriz teve milhares e milhares de pessoas. Olha que coisa bonita. Incrível, né? E o Grenal, Juremir, conta para o Rafael a história do Grenal. É verdade isso, que eles suspenderam o Grenal? Suspenderam o Grenal. Para evitar, assim, divisões entre nós? Pela primeira vez, eles estiveram realmente juntos. Teve nota conjunta. Nota conjunta? Teve nota... Todo mundo queria participar, tinha nota conjunta. Teve nota conjunta do Grêmio e do Inter, né? Teve. Mas... Teve. Eu acho que deve ter sido uma das únicas da história. Grêmio e Inter juntos. E aí tinha nota da União dos Sanfoneiros, tinha nota da União dos Caminhoneiros, tinha nota de todo mundo queria participar daquilo. Incrível, né? E na Assembleia, a grande briga na Assembleia, a Assembleia tinha uma maioria esmagadora do PTB, tinha 24 deputados do PTB, e depois vinha o PSD, eram os dominantes, e depois vinha o Partido Libertador. Mas só um pouquinho, Juremir. No teu mergulho nesses dados novos, o que nesse garimpo apareceu da questão do parlamentarismo? Então, olha só, para as pessoas entenderem bem, os parlamentaristas, assim, por exemplo, um deputado parlamentarista muito ativo era o Cândido Norberto. Cândido Norberto. Eu trabalhei com ele na RBS. Trabalhei com ele, me lembro bem, porque ele me deu uma lição uma vez, importante, que eu guardei. Eu tinha 20 e poucos anos, estava começando na Zero Hora, e o Cândido Norberto era um mito do radialismo. E nós fomos juntos entrevistar o Leonardo Boff. Na verdade, eu ia entrevistar o Leonardo Boff para o jornal e ele foi junto. Ele disse, guri, tu vai entrevistar o Leonardo Boff, vou contigo. E foi. E aí nós entrevistamos juntos. E eu escrevi a matéria e não citei o nome dele. Mas não foi assim por uma coisa de não quero citá-lo. Sim. Eu não sei o que aconteceu. Ele me chamou e disse, guri, vou te falar o seguinte, quando a gente faz uma parceria, a gente é parceiros do início ao fim. A gente é parceiro para perguntar e é parceiro para botar o nome. Eu fiquei vermelho de vergonha. Ele estava coberto de razão. Claro. E foi uma coisa assim, uma dica de um velho jornalista que disse, como é que eu não botei o nome do homem? Ele fez a entrevista junto comigo. E, bem, o Cândido Norberto, na Assembleia, como deputado libertador, ele fazia discursos o tempo inteiro, dizendo assim, eu sou parlamentarista, mas nestas condições eu não quero o parlamentarismo. Só para vocês terem uma ideia. Ele dizia assim, senhor presidente, antes, porém, uma declaração, sou antigo parlamentarista, tão antigo quanto me permite minha não muito antiga vida pública. Sou parlamentarista. Acho que o parlamentarismo, como forma de governo, é a mais alta expressão da democracia e vejo no presidencialismo uma tendência ditatorial. Mas se desejo que o meu país, amanhã ou depois,
adote o regime parlamentarista, desejo que o faça em condições normais, que o parlamentarismo não seja uma forma de golpe. Então, todo o tempo eles diziam isso, bem claro. Parlamentarismo adotado a toque de caixa será um golpe. Tá, e o Brossard? E o Brossard, como é que fazia? Aí é que está. O Brossard, ele teve um papel importante no primeiro dia. O presidente da Assembleia era o Hélio Carlomanho, do PSD. O Hélio Carlomanho instala a sessão permanente e diz, olha, o deputado Brossard vai falar em nome do Colégio de Líderes. Ele vai se exprimir em nome de todos os líderes. E ele foi lá e fez, então, disse o quê? Que todos os partidos estavam unidos, que todos os partidos estavam com a mesma decisão, que todos defenderiam a Constituição, foi muito bonito e tal. Mas depois, o Brossard passou uns dias ausente, ele meio que sumiu. E ele voltou no final de tudo. E no dia 6 de setembro, ele fez um discurso na tribuna, que é o que eu considero a grande novidade. Porque aí, na tribuna, ele disse o seguinte, olha só. Primeiro, ele disse o seguinte, a um observador superficial poderá parecer que o parlamentarismo fora... A um observador superficial poderá parecer que a reforma foi feita fora das condições de normalidade, do ambiente de bonança que seria desejado. Pois bem, tenho para mim que era exatamente neste momento de crise aguda, de efervescência vulcânica, de incandescência política, neste tremor de terra das instituições, que a reforma tinha de ser feita. Então, já começa assim uma surpresa, do tipo, olha, não, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional se comportou bem, não sofreu pressões, era o momento de fazer essa reforma. E aí ele diz o seguinte, no dia 26, imediato ao da renúncia, falei com o deputado Raul Pila, e ele me disse que lá, do deserto de Brasília, que ao juízo de todos, a solução estava na aprovação imediata da emenda parlamentarista, já em curso, já em tramitação regular. Perguntei-lhe, então, se ele achava possível, diante da precipitação dos acontecimentos. Ele me respondeu que o problema se resumia em uma luta contra o tempo. Isso foi no dia 26 de agosto, e a emenda foi aprovada uma semana mais tarde, exatamente uma semana mais tarde, no sábado seguinte, dia 2 de setembro. Resultado, o que temos? O Brossard contou que, desde o dia seguinte à renúncia, o Raul Pila estava articulando para aprovar o parlamentarismo. A ideia partiu do Raul Pila, que tinha uma emenda tramitando, e que disse, opa, cavalo está passando encilhado, vamos aproveitar. E, então, eles convenceram os demais e aquilo andou. Foi um pouco de oportunismo, porque se resolveu o problema, tirou poderes do Jango. Olha só, diante dessa revelação do Brossard, o próprio Cândido Norberto precisou dar uma arrumadinha no discurso dele e falou o seguinte, ele disse assim, a mim, a quem correspondem convicções realmente parlamentaristas, não agradou a mudança da maneira como foi feita. Talvez eu tenha cometido um erro, talvez eu não tenha sabido interpretar direito os fatos políticos do meu país em meio a tanta confusão. Ele foi arrumando. E toda aquela situação de concórdia, porque a Assembleia recebeu muita gente, todos os partidos estavam unidos, o pessoal da UDN estava ali fazendo discursos, Simval Guazelli, fazendo discursos em defesa do Brizola e do Jango. Se chegou a aprovar uma alteração orçamentária, dando mais poder de gasto ao governo, algo que a direita era completamente contra, mas aprovaram porque o momento era excepcional, inclusive com o voto do Cândido Norberto. Mas depois que o Brossard contou como as coisas tinham acontecido, aí já estava tudo aprovado, surgiram as primeiras críticas. Um deputado chamado Elvio Jobim, do PSD,
soltou o verbo. Ele disse assim: quanto custará a economia gaúcha toda essa farsa? Quanto custará o combalido erário rio-grandense essa rede da legalidade com todas as emissoras gaúchas por conta do governo que aí está? Quanto representará em despesas para o povo essa inutilidade dramática posta em prática pelo titular do governo do Estado? E ainda disse mais o seguinte: e afinal, toda essa movimentação, toda essa barulheira, que só serviu para prejudicar o trabalho normal do povo, redundou em fracasso, rotundo fracasso. Os argumentos de sempre, de tipo, povo na rua, impede o trabalho, cria desordem, cria despesa, não serve para nada. Esse material é rico porque ele nos mostra a legalidade desde dentro da Assembleia Legislativa. Normalmente, a gente vê a legalidade do porão do Palácio Piratini, que é decisivo. Agora, também é interessante ver como os deputados levavam os fatos para dentro da Assembleia, como eles debatiam, como eles construíram uma unidade que durou praticamente todo o período, e como se construiu essa tal solução parlamentarista, que resultou em uma fricção entre o Brizola e o Jango. Agora, o Jango aceita passivamente o parlamentarismo. Aquela história de que, para evitar derramamento de sangue, essa coisa generosa com a pátria, de evitar, é isso? Ou é uma passividade? Não, eu acho que isso contou. Embora seja bem difícil medir qual era a dimensão desse perigo. Porque no dia 28, o general Machado Lopes foi ao Palácio. Procura o Brizola, né? Procura o Brizola e comunica que defenderá a Constituição. Portanto, o Brizola já não tinha mais só a Brigada Militar, ele já tinha também o apoio do Terceiro Exército. Terceiro Exército. O Segundo Exército também já tinha sinalizado que ficaria do lado da Constituição. Então, ainda podia ter conflito, mas era mais improvável. De toda maneira, o Jango era um espírito muito conciliador. Ele era um homem que não queria realmente qualquer possibilidade de guerra civil, qualquer confronto, e que tinha essa coisa da escuta e também tinha, digamos assim, uma grande capacidade de espera. O Brizola era intempestivo, o Brizola era vulcânico, o Brizola era combustão, e o Jango não. Então, eram espíritos, eu sempre digo isso, morrinianos, eles eram antagônicos e complementares. Eles tinham ideias semelhantes, eles eram amigos, eles se gostavam. De vez em quando, cunhados, né? Cunhados. De vez em quando eles brigavam. Nessa aí, o Brizola nem foi à posse em Brasília. Ele ficou indignado. O Brizola não foi à posse? Não, o Brizola não foi à posse. Ele não assimilou, ele não queria. Porque para o Brizola era o seguinte: por que vamos fazer concessões? Se estamos no nosso direito. Se está na Constituição, né? Claro. Está na Constituição, é cristalino, podemos resistir. Mas o Jango era mais realmente negociador. Eu sempre falo assim, Gilberto, se estivesse lá com 20 anos, ficaria do lado do Brizola. Claro. O Brizola era um pouco o nosso espírito, vamos para o pau. O Brizola era, vamos para o pau, eles estão errados, eles querem nos dar um golpe, não vamos deixar, não vamos ceder um dedo para eles. Mas aos 59 anos eu fico com o Jango. O Jango era, não, vamos ver qual é a solução mais pacífica, a menos traumática. E, além de tudo, a tal emenda constitucional aprovada em 2 de setembro, ela previa um plebiscito de confirmação. Esse plebiscito aconteceu em 6 de janeiro de 1963. E o Jango ganhou. Foi uma lavada. Ele teve 80% dos votos pela volta do presidencialismo. Bom, ele teve que ter paciência para esperar, mas depois que veio, ele ganhou. A única coisa que o Jango realmente não poderia evitar, não poderia impedir, era a chegada do golpe em 64.
porque os militares, em 61, eles erraram o bote. Na verdade, eles erraram o bote, eles não tinham se preparado, eles acharam que seria muito fácil. E aí, eles começaram, então, a planejar uma nova oportunidade. Aí, agora, o assustador, Juremir, é que a ordem de bombardeio veio. Essa existiu. Essa é comprovada historicamente. Essa existiu. Imagina, Rafael, uma ordem para bombardear o palácio. Na base aérea de Canoas, né? Não foi? Exato. Canoas, né? Base aérea de Canoas. Essa existiu de fato e, se ela não foi executada, simplesmente foi porque houve um herói lá, o sargento, né? Sim, porque os sargentos não quiseram, porque eles tiveram a coragem de resistir, de boicotar. Aquilo ali foi... Desse grupo está vivo só esse que foi para o norte e depois perdeu o cargo? Ou tem outro vivo? Até pouco tempo eram muitos. Inclusive, tinha, por exemplo, o Vasto, mas agora eu acho que só tem o Ed Ed. Ele tinha que ser homenageado, Juremir. Nós tínhamos que encontrar um político gaúcho que fizesse uma homenagem, não é, Rafael? Imagina que heroísmo. Ele olha uma ordem de bombardear o palácio e diz, não, a Constituição não diz isso, e ele fura os pneus ali, não é? Eles esvaziam os pneus, não é isso, Juremir? Sim, sim. Tem também, está vivo, e lembra muito bem da história, o José Wilson da Silva. O José Wilson da Silva ficou conhecido como Tenente Vermelho. Inclusive, ele escreveu um livro com esse título. Ele era sargento aqui no CPUR. E ele foi promovido a tenente naquele dia, no dia ali da renúncia. E ele foi um dos que se insurgiu. Eles fizeram, inclusive, ele conta, eles prepararam lá uma barreira de metralhadoras ali no morro, de quartel a quartel. Se tivesse um conflito, eles estariam do lado da legalidade. Porque ficou mais ou menos assim, as altíssimas patentes estavam com o golpe, mas a base estava contra. E era uma base bem politizada. Que bom, né? Que bom que tem isso sempre, né, Juremir? Que a gente tem uma base que faz frente, né? E olha só, Gilberto, um aspecto assim interessante disso é que a gente pode se perguntar, mas o que levou, de fato, o Machado Lopes a mudar de posição? Porque no início ele disse, eu sou soldado e... Vou obedecer a ordem, né? Exatamente. O José Wilson e o Ed Wedding, eles estão convencidos de que ele mudou de opinião porque ele viu que não teria tropa. Ele não teria tropa para bancar. Disse, tá bom, vamos atacar. Com que tropa? Não tiveram como bombardear o palácio. Então, claro. Com que tropa que ele ia lutar? Então, ele se deu conta, e aí também é muito melhor entrar para a história pelo lado certo. Já que tu não chegaram a evacuar as famílias que moravam ali em torno ou não? Não teve evacuação. Evacuação mesmo, que eu saiba, não. Porque, por exemplo, uma comissão desses sargentos foi ao palácio e disseram ao Brizola, nós não vamos cumprir a ordem. Então, o que aconteceu foi que o Brizola, por exemplo, pediu, olha, vamos tirar a gente daqui. O Brizola queria que, por exemplo, a mulher dele saísse de lá. Claro. Então, mas as pessoas estavam encantadas. Claro. Elas estavam enfeitiçadas. A praça estava lotada. Ninguém queria sair de lá. Ninguém ia sair de lá. As pessoas realmente estavam mobilizadas. Eu acho que se tivesse que ter luta e morrer, ia morrer muita gente. Porque elas estavam... Tem um filme, não foi, Juremir, com a filha da Glória Pires, não é? Tem o filme aí do Zeca Brito. Que... É um filme... Não sei se tu viste, Rafael. É um filme sobre esse período da legalidade. Eu acho que sim, né? Eu não vi. O Juremir conhece? É muito bom. Eu vi em Gramado, vi em Canela. É com a filha da Glória Pires, né? Que era uma jornalista, né? Isso, exatamente. Ele fez um bom filme. Inclusive, recebeu muitos prêmios por aí, porque ele contou bem a história. Conseguiu fazer uma boa narrativa. É uma história apaixonante, tem heroísmo. Pensa assim, tem o Brizola,
tem o Jango, tem o Machado Lopes, que faz um pouco o papel assim, hora de opositor e depois adere. Tem todos esses sargentos anônimos que tiveram atitudes heróicas. E tem as pessoas comuns, aos montes, mulheres, inclusive, muitas mulheres que participam. E tem essa coisa assim, o porão do palácio do governo. E tem o Brizola com a sua metralhadora, com a metralhadora a tiracolo, o Brizola de metralhadora. Isso tem um simbolismo muito grande. E tem os políticos também fazendo as tramas próprias, sem a gente saber, né? Eu sempre digo assim, se Hollywood conhecesse realmente a nossa história, o que eles fariam? Eu estava pensando hoje, agora, dia 30, tem os 200 anos do nascimento da Anita Garibaldi. E tem até um bom filme com a Ana Paula Arósio. Mas pensa bem, se essa história fosse americana... Sim, claro. Com essa história. A legalidade, a Anita, que são histórias prontinhas para uma repercussão mundial. A legalidade... Mas Juremiro, eu acho que o Brizola, nesse ponto, teve uma atitude muito exemplar do ponto de vista como brasileiro, né? Ele reconhece uma ilegalidade e faz um enfrentamento. Olha, agora falando de longe é uma coisa, mas imagina lutar contra o poder central, assim. Ele foi maravilhoso. Ele foi maravilhoso, né? Nesse... Porque pensa assim, o cara é o poder, ele é o governador aqui. Ele resolve resistir a algo que é flagrantemente inaceitável, uma ilegalidade atroz, e ele diz assim, olha, estou disposto a correr risco de vida. Não é assim. Não é só fazer um discurso. Do que a gente sabe, o governador ia dar um pulinho em Brasília, ia conversar, ia logo tentar transformar isso em outra coisa, mas ele não, né? Isso é bonito, né? E tem outro aspecto interessante. Foi uma das poucas vezes em que a imprensa ficou majoritariamente do lado certo. Que interessante, né? Porque ali não tinha como, Gilberto. Como é que tu vai pegar e dizer assim? Não. Eu faço uma comparação com agora. Imagina assim, lá foi um homem de esquerda e tudo. A esquerda, então, teve essa tranquilidade. Mas imagina agora, o Bolsonaro renuncia. O que a gente vai dizer? O general Hamilton Mourão tem que tomar posse. Tem que tomar posse. Não tem discussão. Claro. Ele tem que tomar posse. É dele o cargo, se o outro renuncia. É simples assim. Então, ali mobilizou as pessoas. Claro, aqui no Rio Grande do Sul, teve também o fato, bom, eram gaúchos, era um esbulho contra nós, depois da morte do Getúlio. Mas, por exemplo, em Goiás, o governador Mauro Borges, ele foi um dos primeiros a aderir, e ele teve um papel muito forte. A Rádio Brasil Central foi uma das primeiras a entrar na cadeia, por determinação dele. E o papel da Rádio Guaíba, só para a gente ir um pouquinho mais... O que aconteceu? Eles realmente eram simpatizantes dessa defesa da Constituição ou foi uma circunstância que eles não tiveram papel ativo? Não, o que aconteceu foi que a rádio estava no ar e ela foi requisitada. Mas o bom foi que não houve nenhuma resistência. Não houve nenhuma resistência, então houve simpatia, talvez. Exato, houve uma aceitação tranquila. E, claro, e um técnico como o Celso Costa foi designado para fazer tudo, eles colaboraram. Eles não só não resistiram, como eles colaboraram. Porque podia ter dito, não, nós vamos à justiça, ou nós não queremos, ou então instalem vocês, já que vocês estão requisitando. Não, eles colaboraram. Eles colaboraram e pessoal, locutores da Rádio Guaíba também participaram. Então, teve realmente uma colaboração. E é interessante porque a imprensa toda percebeu que ali não tinha o que contestar. Não tinha como dizer o Brizola está errado. Mesmo quem detestava o Brizola, quem tinha medo do Brizola, sabia que ele estava certo, porque era literal, ele estava defendendo a Constituição e nada mais. Eu acho que ali o Brizola entrou, ali foi o grande momento da vida dele, ali ele entrou para a história. Claro. Ali ele fez um capital para ele que durou a vida inteira. Assim, o Brizola da legalidade, o homem corajoso, o homem destemido,
homem capaz de se Mas, arriscar. mas, Juremir, essa tua pesquisa dá uma chacoalhada um pouco no papel do Tancredo, né? Como aquele que fez aquela conciliação no final ali, mas não é bem assim, tinha uma certa premeditação. O Tancredo, ele teve esse papel de ser o homem que foi lá e convenceu o jogo. Porque tinha que convencer o jogo. Mas a iniciativa, a ideia, não foi dele. Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. A ideia não foi dele. Os parlamentaristas se aproveitaram da situação. Os militares ficaram felizes, porque eles tentaram um golpe que fracassou. Que fracassou. Se fosse levar a ponta de faca, como se diz, bom, teria de prendê-los. Claro. Então, encontrar uma saída conciliatória foi bom. Bem como nós fazemos. Olha, ele toma posse, mas vai ser um regime parlamentarista, vai ter um primeiro-ministro, ele não vai mandar tanto, vocês também não vão ter que responder pelo que fizeram, e fica tudo bem. Mas a história oficial que a gente aprende de que o Tancredo foi lá e aí cria uma solução ali para evitar um derramamento de sangue, isso também não é história oficial, então, né, com a tua pesquisa. Houve uma certa articulação anterior, né? Claro. Houve uma articulação. Houve uma articulação. Eu acho que isso agora aparece claramente. Houve uma articulação. O papel do Tancredo, ele continua importante à medida em que ele teve a habilidade de convencer o jogo. Claro. Mas a articulação cresce, na verdade, o papel do Raul Pila. E cresce num sentido, ao mesmo tempo, positivo e negativo. Positivo porque, bom, a ideia partiu dele. Mas, bom, foi um certo oportunismo. Mas, Rafael, nós deveríamos fazer um movimento para homenagear esse grande herói, o sargento. Eu acho que esse sargento que está vivo, que idade ele tem agora? 90 e poucos anos? 90. Imagina, foi um herói, imagina que coragem ele esvaziar os pneus ali, em nome da Constituição. Ele deveria ser homenageado, né, Juremir? E, Rafael, tu não acha que merecia? Eu acho. É um bom brasileiro. Eu concordo, não, isso aí, Gilberto. A grande ação dele foi assim, ele viu a ordem entrando lá no Telex, e ele surrupiou o negócio e levou para os colegas. Os colegas disseram, entende? Ele podia ter ficado com medo, ele podia ter dito, eu não tenho nada com isso, eu não posso fazer isso. Não, mas ele teve o tino da coisa. Interpretou a gravidade do momento, né? o traje que seria a Constituição e as consequências, imagina. Exatamente. Exatamente. Foi o que Juremir, eu vou passar a palavra para o Rafael, que eu acho que ele quer fazer algum comentário. Eu conheço o Rafael. Quando ele começa a olhar profundamente, como dizia Manuel Bandeira, ele quer fazer um comentário. Tá bem. Na verdade, temos assim algumas interações do pessoal que está nos assistindo no YouTube e que eu acharia interessante transmitir aqui para animar o debate. Na verdade, primeiramente, Juremir, seguinte, temos muitas saudações aqui do público. E eu gostaria, dentre elas, de destacar o Paulo Amaral, nosso colega na diretoria da Associação de Amigos da Biblioteca Pública, conhecido e querido de todos nós, está te mandando aqui um abraço e batendo palmas no YouTube. Um abraço, Paulo. A nossa diretora da Biblioteca Pública do Estado, Morgana Marcon, nos assistindo e exclamando, grande Juremir. Aí está. Além disso, nós temos aqui um comentário do José Alberto Wenzel, que, aliás, é o mais recente imortal lá da Academia de Letras, que está dizendo que esse... Eu tive a alegria de ler o livro, o primeiro, acho que foi o primeiro romance dele, antes dele entrar para a Academia, escrevi sobre o livro, muito bom, e a Academia tem toda a razão, bem escolhido. O Wenzel está aqui, Juremir, dizendo que aqui, o nosso debate sobre a legalidade contigo é um momento especial e revelatório. Cumprimentos ao Juremir, ao Gilberto e aos demais participantes. E é bom, em termos assim, de indagações, a Leonete Margarida Kramer perguntou se o filme do Zeca sobre a legalidade, se ele está disponível no YouTube. Eu já digo para ela que eu não achei, não encontrei o filme disponível, gratuitamente, digamos assim, mas ele vai passar às 18 horas, agora no dia 2 de setembro, no Telecine Cult,
E tem também na plataforma de streaming Globoplay. Eu não ganho nenhum jabá por isso, mas enfim. Mas fizeste o serviço completo, hein, Rafael? Deste todo o caminho. Maravilha. Já disse onde é que pode assistir. O Zeca vai agradecer. Então tá aí, o Zeca já tá sabendo aí, quem quiser assistir o filme do Zeca sobre a legalidade, com a Letícia Sabatella, também com a Cléo Pires, Leonardo Machado, vai passar então nesses canais aí, Telecine Cult, dia 2 de setembro, 18 horas, e tem também no Globoplay. E, bem, agora vem as indagações. Sobre o papel do Jango, que nós estamos falando. A Leonete Margarida Kramer pergunta, Juremir, o Jango, ele poderia ser dito alguém diplomático? Tu consideras assim? Eu sou um fã do Jango. Assim, estudei bastante a vida dele e aprendi também muito com o meu amigo Christopher Goulart, o neto dele. O Christopher, o Jango só viu o Christopher quando o Christopher era bebezinho, porque o Christopher nasceu na Inglaterra em 1976, ano da morte do Jango. Mas o Christopher é um dedicado a estudar a vida do avô. Então, ele sabe muito sobre a vida do avô. Eu viajei muito junto com o Christopher e aprendi também muito com ele. E também com a família, que eu tive a oportunidade muitas vezes de conversar, com a Maria Tereza, com todo mundo, com o João Vicente, o pai do Cristo. E eu aprendi a gostar muito do Jango, porque eu admiro essa coisa da pessoa que sabe escutar. Claro. O Jango tinha características interessantes. Eu sou da fronteira, então tenho um certo apreço por as pessoas daquele jeito, assim, sabe? O homem que, ao mesmo tempo, é um fazendeiro rico, bom de negócios, bonitão, que se dá bem com as mulheres, não sei o quê, nos valores da época, mas, ao mesmo tempo, é um cara que tem uma boa interação com o pessoal, assim, o peão da estância, que vai para o galpão, que gosta de uma carne gorda, de um chimarrão, de um uísque. Então, sabe, eu gosto de um jogo de cartas. É um personagem, sabe? Um sujeito bonachão e, ao mesmo tempo, um homem muito inteligente. Um homem muito inteligente que teve, assim, eu acho que ele teve a capacidade de formar um dos melhores ministérios da história do Brasil. Era um time, assim, Celso Furtado, Santiago Dantas, o Darcy Ribeiro. Era um pessoal muito bom. Assim, ele se cercou de gente que tinha muita bala na agulha. E tudo isso eu admiro. E 2 vezes o Jango ficou diante, assim, daquela coisa da roleta russa. Em 61, vamos criar um conflito armado ou vamos negociar? Em 64. Em 64, o Jango podia ter dito, vamos resistir. Claro. E o que teria resultado? Sangue. Teria morrido um monte de gente e teria perdido, porque 64 não era a situação de 61. O exército estava melhor, né? Claro, ali ele não tinha apoio e a imprensa estava toda contra. Então, uma parte da sociedade estava contra. Então, eu acho assim, é uma coisa que eu aprendi lendo alguns autores franceses do tipo Corneille. É preciso ter coragem para não fazer. Às vezes é preciso ter mais coragem para não fazer do que para fazer. Porque não fazer, o Jango sofreu muito, sendo chamado de covarde, não teve capacidade de decisão. Não, ele teve a sabedoria de não fazer. Claro. É preciso uma coragem enorme para dizer, eu não vou fazer, eu vou sofrer as críticas, eu vou assumir a responsabilidade. Então, eu acho que ele era um homem que ele tinha, assim, uma tendência fortemente diplomática, no sentido de capacidade de escuta e negociação. Muito bom. Juremiro, o Eloy Fabiano, ele te dá parabéns pela tua charla aqui de hoje, e ele te faz uma pergunta. Ele gostaria, na verdade, que tu comentasses um pouco mais sobre a adesão dos outros estados nessa campanha do Brizola pela legalidade. Como foi isso? Aconteceu? Em que medida? Aconteceu. O primeiro estado realmente a aderir foi Goiás. Depois tem adesão, por exemplo, Pernambuco, logo se manifesta.
o governador de Pernambuco chegou a dizer o seguinte, porque estava aquele burburinho de que se o Jango entrasse no Brasil seria preso, e o governador de Pernambuco ele disse o seguinte: se descer em Pernambuco, toma posse como presidente da República aqui mesmo. Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, todos foram aderindo. Outro que aderiu fortemente, Ney Braga, governador do Paraná. Então, aos poucos foi se formando um bloco em torno da posse. Claro, os ministros militares continuavam reticentes e surgiam boatos, por exemplo, de que o avião do Jango, quando ele viesse de Montevidéu para Porto Alegre, ou quando ele fosse depois de Porto Alegre para Brasília, que poderia ser abatido. Então, havia preocupações de todo tipo. Mas, de maneira geral, os estados foram aderindo e apoiando a defesa da Constituição. Porque uma coisa era assim, não se falava tanto estamos defendendo o Jango, estamos defendendo a Constituição. Claro. A Constituição não era só uma questão pessoal. O bonito disso é que foi suprapartidário, não foi um movimento... É a legalidade, daí o termo, né? É a legalidade. Exatamente, exatamente. Bom, olha só, pessoal, enquanto nossos espectadores aqui se animam para fazer mais perguntas, eu vou fazer eu mesmo uma indagação para o Juremir, porque como pano de fundo de todo esse episódio histórico, e na verdade como digamos, um ingrediente importante desse caldeirão político, aí está essa questão do parlamentarismo, né? que vira e mexe, ressurge esse debate se deveríamos ou não, o país Brasil, adotar o parlamentarismo. Essa conversa reaparece nos mais diferentes contextos e a legalidade foi um desses momentos em que a coisa veio a furo, digamos assim. E até, inclusive, nesses tempos, no Facebook, eu vi um comentário que eu achei, no mínimo, curioso de alguém, dizendo o seguinte, o Brasil tem essa tendência de fazer o impeachment dos seus presidentes, né? Sempre estão querendo, e às vezes conseguem fazer o impeachment de um ou outro presidente. Eu topo essa parada, fazer o impeachment de todos os presidentes, um atrás do outro, até o Brasil se dar conta de que precisa de um parlamentarismo. Então, Juremir, aproveitando esse espírito e um pouco aquela noção, que é um chavão, mas não deixa de ser verdadeira, de extrair lições da história. O que tu pensas a respeito disso, né? O Brasil, ele seria melhor administrado no regime parlamentarista? Há espaço para isso? O nosso presidencialismo deu errado? Como tu enxergas essa questão? Eu tenho simpatias pelo parlamentarismo, talvez por ter vivido vários anos na França, que é um semipresidencialismo, ou é um parlamentarismo muito particular. Na França, eu cheguei a estar lá num momento em que isso aconteceu. Existe a possibilidade de acontecer o que eles chamam de coabitação. Ter um presidente, por exemplo, de esquerda e um primeiro-ministro de direita, ou vice-versa. Bom, mas isso depende do modelo que se adota. Eu acho interessante. Evitaria, por exemplo, os impeachment. Agora, também tem perigos. Pode gerar uma crise atrás da outra. Precisa ter partidos bem constituídos. É claro, não pode ter 30 partidos, mas a tendência do parlamentarismo é diminuir. Agora, teria que ter uma boa cultura política no Brasil. Por exemplo, eu fico perguntando, será que o parlamentarismo do Brasil com o centrão seria uma boa? Será que não seria entregar todo o poder justamente para um parlamento, digamos assim, sem boas maneiras? Então, de toda maneira, eu acho que a população tem todo o direito de querer o parlamentarismo, só que aí tem que fazer assim. A gente faz um plebiscito e aquilo só pode valer a partir do mandato seguinte. E não pode, por exemplo, amputar o direito que está em vigor. O que andaram propondo aí atualmente o semipresidencialismo com a carruagem andando. Aí é golpe.
Aí tu diz assim... É casuísmo, né? Aí é casuísmo. Tu diz assim, olha, o Lula vai ganhar a eleição. Ah, não, então vamos adotar o parlamentarismo. No caso, é contra o Lula e contra o próprio Bolsonaro, porque a disputa é entre eles. Então, qualquer tentativa de implantar um parlamentarismo agora, um semipresidencialismo, é porque algumas pessoas estão preocupadas com a eleição do ano que vem. Eles querem interferir na eleição do ano que vem. Então, tá bom, vamos fazer assim. A gente aprova, começa a valer em 2026. Só que no Brasil, qualquer coisa que seja aprovada para 2, 3 anos depois não funciona. Basta ver aí o que aconteceu com o fim das coligações nas proporcionais. Foi aprovado para o ano que vem e antes de usar, já está caindo. Pode ser que o Senado não deixe cair. Eu me lembro, quando eu fazia o Esfera Pública na Rádio Guaíba, volta e meia ia lá o deputado Pompeu de Matos, do PDT. E a gente falava muito sobre como diminuir o número de partidos, como dar uma organizada na política brasileira, todo esse monte de partidos que dificultam a governabilidade e que acabam por gerar corrupção, troca por cargos e tudo, para ter essa coisa aí do presidencialismo de coalizão. Então, seria mais fácil com menos partidos. E o Pompeu sempre dizia o seguinte, até porque ele foi o primeiro a apresentar uma proposta nesse sentido. Ele dizia, basta uma lei de 1,5 linha. Ficam proibidas as coligações nas proporcionais. Proibindo coligação nas proporcionais, o número de partidos ao longo assim, de 5, 6 anos, ou de 2 eleições, cai, porque não dá mais para juntar, para fazer uma cesta de votos e uns irem de carona. E se coloca também uma cláusula de barreira, acabou. Muitos partidos desaparecem. Bom, mas aí justamente por que eles não querem? Eles não querem porque eles querem continuar existindo como siglas de aluguel, fazendo essas negociatas. É para isso. Então, eu, em princípio, acho que o parlamentarismo poderia funcionar no Brasil, mas ele só vai funcionar com uma nova cultura política. Senão, ele vai ser simplesmente o seguinte, entregar todo o poder aos deputados. Muito bem. Essas observações do Juremir fazem uma ponte, né, com o que o nosso presidente Gilberto comentou lá no início da nossa conversa de hoje, né? Como é bom ter uma pessoa assim com um pensamento independente, crítico, né, e com essa visão panorâmica dos fatos históricos e políticos para conversar conosco numa oportunidade como essa. Isso engrandece muito, muito a Biblioteca Pública e a nossa associação, que está agora cumprindo mais uma vez o seu papel de trazer discussões relevantes, de alto nível para o público que nos assiste. Gilberto, nesse momento, nós não temos mais nenhuma pergunta específica aqui dos nossos espectadores, então, nosso presidente não gostaria de fazer mais alguma indagação, aproveitando a presença do Juremir, que... Olha, eu só queria dizer que o Juremir, para mim, é uma voz fundamental que nós, graças a Deus, contamos nesse momento tão difícil do país. É um homem com uma visão crítica e um conhecimento invejável sobre esses temas e que eu tenho uma grande admiração. E nós três temos em comum o amor aos livros e a biblioteca pública. Então, eu queria dizer que o Juremir abrilhantou essa sessão, obviamente, né, como sempre, né, traz muita luz, e que nós teremos na próxima sessão, e o Juremir vai gostar disso, um tradutor de Shakespeare. Juremir, tem coisa melhor do que a Biblioteca Pública convidar um tradutor de Shakespeare para conversar conosco, hein? O Elvio Funk, lá de Gramado, vai nos dar essa honra. Ele que fez uma tradução praticamente da obra completa de Shakespeare, não é, Rafa? Acho que sim, né? Sim, né? Publicada pela editora Movimento, isso, né? Mesmo. Do professor Appel. Do nosso amigo Appel. Isso, grande Appel que bancou essa publicação toda e o Elvio, trabalho maravilhoso. E é maravilhoso porque eu tive a oportunidade de ler parte, né, dessas traduções, e ele tem notas de rodapé. Juremir, uma coisa é ler uma tradução pura de Shakespeare e outra é com o Elvio fazendo as notas
explicando os duplos sentidos, né, que o Shakespeare adorava, a malícia, a política por trás, as circunstâncias. Então, é muito interessante. Então, eu acho que nós podemos encerrar agradecendo ao Juremir por essa maravilhosa conversa, né? Eu acho que eu me meti demais, mas eu não pude me controlar, Juremir, que esse assunto eu acho fascinante, porque tem bravura. Eu fico imaginando os jovens se alistando no centro da cidade para defender a Constituição, coisa maravilhosa. E eu queria não deixar que a gente esqueça desse sargento, esse herói brasileiro que tem 90 e poucos anos, que alguém vai ter que tentar homenageá-lo em vida, né, Juremir, que é muito mais bonito. E convidar a todos, agradecendo ao Rafael por coordenar essa sessão com tanto brilhantismo, para que no próximo mês, agora nós tenhamos essa sessão linda sobre os mistérios de traduzir Shakespeare. Então, um abraço a todos, muito obrigado, Juremir, um abraço e obrigado, Rafael, e a todos que nos acompanharam. Eu que agradeço muito, Gilberto, sou teu admirador, acho que tu estás fazendo um trabalho maravilhoso como escritor e também como agitador cultural. Sensacional. Rafael, também uma alegria te encontrar. Muito obrigado pelas palavras gentis. Fiquei muito feliz de participar. Um grande abraço a todos. Obrigado, Juremir.